Bom, nós iremos ver sobre caracterização das soluções. As soluções, elas podem ser caracterizadas através de concentrações. Antes de vermos as maneiras de caracterização, precisamos entender sobre algumas grandezas relacionadas. A massa atômica é a massa do átomo. É dada por meio de um padrão, a massa de uma das 12 partes nas quais o átomo de carbono foi dividido imaginariamente. A massa de 1/12 do átomo de carbono é a unidade de medida. 1 U, ou uma, que é a sigla representativa da expressão unidade de massa atômica. Cada uma corresponde a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. A seguir, teremos exemplos de cálculo das massas atômicas. A massa molecular é a massa da molécula. É dada por meio de um padrão, a massa de uma das 12 partes nas quais o átomo de carbono foi dividido imaginariamente. A massa molecular indica quantas vezes a massa de elemento carbono foi dividido. A seguir, um exemplo de cálculo da massa molecular. Mol é um conjunto formado por uma quantidade fixa de espécies químicas iguais. O conjunto denominado 1 mol apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 elementos, isto é, 6 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas iguais. O número em notação científica recebe o nome de número de Avogadro. Massa molar. Se fosse possível realizar a ação de colocar exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas iguais numa balança, determinar-se-ia a massa de 1 mol. Então, a massa de 1 mol é denominada massa molar. Esta é numericamente igual à massa molecular. A seguir, um exemplo de cálculo da massa molar. Agora vamos às caracterizações. Existem diversas, como concentração comum, concentração em quantidade de matéria, título em massa e volume, fração molar, partes por milhão, tá? E partes por bilhão, e diversas outras. Nós veremos apenas as duas primeiras, que são concentração comum e concentração em quantidade de matéria, também conhecida como molaridade ou concentração molar. A concentração comum, que é representada pela letra C maiúscula, é a razão entre quantidade de soluto e o volume da solução. A unidade para essa grandeza é quilograma metro cúbico. A expressão matemática para essa grandeza é essa que vocês estão vendo representada
de 3 maneiras diferentes, que vocês poderão encontrar em livros, em artigos e diversos outros meios de comunicação e informação. Tá? A expressão, nessa expressão, o M é o símbolo representativo da massa do disperso, ou soluto, enquanto que o V é o símbolo representativo para volume da dispersão, também conhecida, nesse caso, como solução. Com a concentração comum, é possível calcular a concentração em quantidade de matéria, que está sendo mostrada aí como representada por M, em itálico e maiúsculo. Esta é uma caracterização dada pela razão entre a quantidade de matéria do soluto, ou disperso, com o volume da dispersão, com o volume da solução. Existe uma expressão matemática para tal, como vocês podem ver aí, sendo representada pela equação de número 2. Como a quantidade de matéria é a razão entre a massa do soluto e a massa molar do soluto, indicada pela equação 3, pode ser feita uma substituição da expressão da equação 3 na expressão da equação 2. E aí se obtém aquela expressão no topo desse slide. Usando a regra de multiplicação de uma fração pelo inverso da outra, certo? Nós chegaremos a ter isso que se encontra aí na parte de baixo do slide. Então, colocando o V, tá, no lugar do MM, que é a massa molar, então nós teremos aí a massa do soluto sendo dividida pelo volume. Isso caracteriza uma grandeza que permite caracterizar uma solução ou um disperso. Essa grandeza é chamada de concentração comum. Então, podemos, tá, através da razão entre a concentração comum e a massa molar, determinar, portanto, a concentração em quantidade de matéria, que é também chamada de molaridade ou concentração molar. Por hoje é só. Espero que tenha entendido. Caso não tenha compreendido, peço que volte no vídeo e assista-o novamente. Até a próxima aula, onde veremos mais sobre como caracterizar as soluções. Até lá!